Queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor e a todos quantos nos assistem, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu quero convidar a todos para que participem desta pequena introdução que nós vamos fazer agora no livro aos Romanos, da Carta aos Romanos. É bom estar aqui gravando nessa live, essa mensagem que eu quero deixar para o conhecimento de todos que possam nos assistir e saber o que é de melhor sobre a palavra do Senhor, como no qual o livro de Romanos nos oferece. Para iniciarmos, nós vamos ler primeiro o livro de Romanos, capítulo 1 e versículo de número 1, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Este é o apóstolo dos apóstolos, o grande homem de Deus, reconhecido e conhecido por todos em toda a nossa era cristã e também desde a sua época, como ele foi assim reconhecido e destacado, homem forte, valoroso, cheio da graça de Deus. Porém, antes de toda e qualquer conversão dele, era muito imponente e não tinha conhecimento da verdade. Foi criado aos pés do temível Gamaliel e aprendeu na sua lei, que era a lei da verdade em sua época. Mas um dia, ele se encontrou com Jesus. Pela primeira vez, ele nunca tinha visto, eu não tinha conhecimento da pessoa de Jesus. Ele somente sabia sobre os seus fatos, sobre a maneira e o seu ministério, como Jesus fazia e operava, os grandes milagres que o acontecia incansavelmente. Possivelmente ele já sabia, tinha conhecimento, porque ele era um contemporâneo de Jesus. Mas conhecer Jesus, ele passou a conhecer verdadeiramente, foi quando ele pediu uma carta ao sacerdote, o sumo sacerdote, para ir até Damasco com toda a fúria para aprisionar a igreja dos senhores irmãos, dos senhores cristãos daquela época. E então foi quando ele teve um encontro misterioso com o Rei Jesus. E ali começou então o seu ministério, que nós vamos passar a narrar dentro de alguns instantes. Mas antes de nós entrarmos 100% neste contexto, nós queremos fazer uma oração com vocês. Desde já agradeço a todos e peço a todos vocês que orem comigo para que Deus nos abençoe nessa transmissão, que possa alcançar vidas e mais vidas através do conhecimento da boa e maravilhosa palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças por tua infinita bondade, pelo teu grande amor e a tua misericórdia. Senhor Jesus Cristo, nos ajuda e permanece conosco nesta obra. Nos ajuda a reconhecer melhor o grande amor do Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia para com todas as nações, em reconhecimento do grande sacrifício pelo qual o Senhor passou para salvar toda a humanidade. E eu que estou orando neste momento juntamente com todos os ouvintes que estão assistindo este vídeo, nós também fomos libertos pelo poder que é no teu nome, através da vossa morte ali na cruz do Calvário. Senhor Jesus, eterno Pai, permanece conosco e dá-nos a tua graça sobre a introdução desta carta aos Romanos. A Senhora, e agradeço a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós vamos agora ler o versículo da carta aos Romanos, capítulo 1 e o versículo de número 11. Dizendo Paulo: porque desejo ver-nos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados.
Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Queridos irmãos, esta carta é uma carta de um valor inestimável, incalculável, a importância, a significância desta carta aos Romanos. Ela é tão importante para todos nós e para toda a nação do passado e presente, e ela continuará sendo esta carta valiosa para todos quantos vierem depois de nós. Passo a leitura da introdução, e destacando aqui alguns homens de Deus, homens que conheceram e fizeram seus comentários com muita relevância, validando essa carta através das suas opiniões de conhecimento, através do Espírito Santo nas vossas vidas. Essa introdução do livro aos Romanos é a maior e mais profunda epístola do apóstolo Paulo. Foi a carta aos Romanos. Destaca-se por seu alto nível doutrinário na esfera da teologia e a mais significativa obra já produzida. Eminente mestres da Bíblia têm feito declarações que valorizam ainda mais a obra de Paulo e aguçam o interesse do leitor. Emil Brunner disse: não há um documento na história espiritual do homem que esteja tão mesclado e combinados como nesta carta. O sentimento apaixonado, o pensamento vigoroso e a vontade inexorável. O famoso bispo Nigre disse: na Epístola aos Romanos, aprende-se a conhecer e qual o conteúdo da fé cristã. John Cannon opina: é o principal livro de texto para o estudo do Evangelho de Paulo. Em consequência, o livro teológico que jamais foi escrito. Lutero, em sua tradução Novo Testamento, escreveu: a Epístola aos Romanos é o principal livro do Novo Testamento e o mais puro evangelho, tão valioso que um cristão não só deveria saber do memorial da carta, do memorial de cada palavra dela, mas tê-la consigo diariamente como o pão cotidiano de sua alma. Calvino disse: se alguém tenha alcançado uma verdadeira compreensão da epístola, tem-se-lhe aberto uma porta para aproximar-se dos tesouros mais preciosos das Escrituras. Clifton J. Allen, em seu Evangelho segundo Paulo, escreveu esta carta em tratado seco sobre as observações teológicas. É uma obra clássica de teologia e um trabalho primoroso que pulsa com vida. Sente-se aqui o calor vivo da verdade redentora e o testemunho de um destemido, de um pioneiro espiritual. Nós vemos aqui todos esses escritores, homens cultos, conhecedores da verdade, que foram convertidos através
magnífica carta aos Romanos de Paulo. Vemos que ela tem uma transformação maravilhosa para todo ser humano. É tão somente ler e pedir ao Senhor orientação e será abençoado, e naturalmente os olhos abertos, o coração vai queimar de prazer e alegria e não vai parar de estudar essa carta. Ela é muito importante para toda a humanidade. Para conhecermos o autor, a melhor maneira de compreender essa carta é conhecer o seu autor. Muitos livros têm sido escritos sobre a vida deste grande homem de Deus. Suposições históricas têm sido levantadas, e realça a nobreza deste grande apóstolo. Entretanto, tudo o que se conheceu acerca de Paulo encontra no livro do Novo Testamento. Paulo era judeu de sangue, da tribo de Benjamim, em Romanos 11, versículo 1. É natural de Tarso, na Cilícia, em Jerusalém. Foi fariseu zeloso, tendo como mestre o respeitável Gamaliel. Atos capítulo 22, versículo 3. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, com todos vós, hoje sois. Atos capítulo 26, 4 e o verso 5. A mim, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre aos da minha nação, todos os judeus a sabem. Versículo 5. Sabendo de mim, desde o princípio, se quiserem testificar, que conforme a mais severa seita de nossa religião, vivi fariseu. Era conhecido e respeitado seu zelo extremo da religião judaica. Para esta razão, foi implacável perseguidor dos cristãos, antes de se converter ao cristianismo. Atos Apóstolos, capítulo 7, verso 58. Expulsando da sinagoga, da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Em Atos capítulo 8, versículo 1, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Em Atos 9, versículo 1, Saulo ainda respirava das ameaças e marches contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, versículo 2, e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas. Atos 22, versículo 4. Porque este caminha até a morte, prendendo e manietando em prisões tanto homens como mulheres. Em Gálatas capítulo 1, versículo 13, nos diz assim: porque já ouviste qual foi a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Filipenses 3, versículo 6. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Em 1 Timóteo 13, assim, a mim
que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia, porque isso aqui. Porque fiz enigmamente na incredulidade, ignorantemente na incredulidade. Paulo foi contemporâneo de Jesus em sua vida terrestre, certamente conhecia sua fama entre os judeus. Não foi e não é possível provar até hoje que Paulo tivesse conhecido Jesus pessoalmente, senão pela fama de seu ministério. Intimamente, pela Palestina, Paulo só o conheceu verdadeiramente no caminho de Damasco. O Senhor já havia ressuscitado e subido ao Pai. Foi quando o destemido Saulo de Tarso, preparou-se para mais uma atitude cruel contra os primeiros cristãos, os crentes, mas foi surpreendido e detido pela poderosa luz do nosso Rei dos Reis, Jesus, o Salvador. Uma transformação inédita, regeneradora, aconteceu. Ele converteu-se a Cristo em Atos 9, 1 a 29, 9, 1 e 29, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, Atos 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Paulo fazia a terceira viagem missionária quando escreveu a carta. Estava próspero a cidade de Corinto, capital da província romana de Acaia, no território da Galácia. Depois de ter passado por Éfeso, por um pouco de tempo, ele doutrinou e estabeleceu ali a igreja, da qual foi para Corinto e hospedou por 3 meses na casa do amigo Gaio, no ano 57 a 58 antes de Cristo. Depois de Cristo. Dali voltou para Jerusalém, considerando que havia ali terminado o seu trabalho. No Oriente, levantou oferta das igrejas gentílicas para ajudar os crentes perseguidos que passavam privações em Jerusalém. Romanos 5, versículo 25. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. 1 Coríntios 16, 1. Ora, quanto à coleta que faz para os santos, fazei vós também o mesmo que os ordenei às igrejas da Galácia. 2 Coríntios 16, 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com oração. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dadas às igrejas da Macedônia. Paulo estava focando em levar o evangelho à Espanha, no caminho para a Espanha. Roma era a escala obrigatória, por isso, Paulo não perdeu a oportunidade de escrever cartas aos crentes de Roma. Era do conhecimento de Paulo que era necessário
expor a fé e dirimir as dificuldades doutrinárias existentes na Igreja de Roma. Sua origem. Não existem dados históricos que provem como e para quem foi fundada a igreja, ou por quem foi fundada a igreja em Roma. Uma antiga tradução da igreja romana apresenta o apóstolo Pedro como sendo o seu fundador. Essa suposição é infundada pela mais clara evidência histórica. Quando Paulo escreveu a carta, Pedro não se achava em Roma. Se lá Pedro estivesse, como ficaria no apostolado de Pedro, bem como qualquer outro pastor que lá estivesse. Seria um desrespeito a uma probabilidade mais coerente os que estiveram em Jerusalém no dia de Pentecostes, Atos 2, versículo 10. Frígia e Panfilha, Egito, parte da Líbia, juntos a Cirene, forasteiros romanos, tanto os judeus quanto prosélitos, dos 3.000 convertidos em Jerusalém, alguns deles voltaram para Roma, que seria o primeiro grupo de crentes em Cristo ali. É possível se originar a igreja de Roma por eles ter terminado o trabalho de crentes cidadãos e do Império, que viajavam livremente entre Jerusalém e Roma. Outra versão que havia em Roma, 40.000 pessoas em uma colônia judaica, descendentes dos chamados libertos. Esses libertos haviam sido conduzidos como escravos a Roma, vindos da Palestina, trazidos por Pompeu. Mais tarde foram libertos e organizaram sinagogas em Roma. Muitos se tornaram a Palestina em 49 depois de Cristo. Muitos desses judeus se tornaram perseguidores de Cristo. Em Roma havia judeus e gentios. Sabia que alguns crentes reuniam em algum lugar. Havia divergência doutrinária que precisavam ser dirimidas. Crê-se que a igreja se compunha de pelo menos 4 diferentes congregações, a saber, a casa de Áquila e Priscila, no Aventino, e a do Palácio Imperador, a da casa de Hermes e a da casa de Filólogo. Romanos 16, 1 e 15. Este versículo que lá havia, estes versículos, diz que lá haviam vários irmãos. Vemos no versículo 17 que haviam que proviam dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviava-se deles. Aqui Paulo deixou bem claro que não se dirigia a nenhum grupo em particular, mas à igreja. Em Romanos 15, versículo 22, Paulo deixa claro que o seu trabalho havia terminado na Ásia e na Grécia. Romanos 15, versículo 23, agora ele
estava com o seu coração, um coração missionário, apaixonado pelas almas na grande Europa, mas em especial para a Itália e depois na Espanha. Notemos que Paulo, nessa carta, ele esperava ser enviado pela Igreja Romana, Romanos, capítulo 15, versículo 24. Asseverou claramente que ele esperava receber assistência em apoio ao seu esforço de levar o Evangelho até a Espanha. Romanos 15, versículo 24. Pode fechar, meu irmão. Irmão,